Hoje a gente vai mergulhar numa história que vem lá do interior do Brasil. É um caso que nunca foi solucionado de 1997 e que sobrevive até hoje. Sabe como? Não em registros oficiais, mas em sussurros. É uma lenda que se recusa a morrer. Pensa só, a única pista, a única coisa que encontraram foi essa palavrinha aí rabiscada na poeira de um carro abandonado. Conte. E essa palavra é o ponto de partida de um mistério que, olha, ele mistura tudo. Caso de desaparecimento com uma lenda local que dá arrepio. Então, bora entender isso direito. Para a gente conseguir entender a lenda, primeiro a gente precisa separar o que é fato do que é boato, né? Vamos começar com o que a polícia realmente sabe sobre o que aconteceu naquele ano de 1997. Olha, o relatório oficial é ridiculamente curto. Basicamente diz que Clara Carvalho e o namorado dela, o Daniel, sumiram. O carro deles foi achado numa estradinha de terra, intacto. Nenhum sinal de violência, nada de impressões digitais de outra pessoa. A investigação simplesmente não tinha para onde ir. Oficialmente, o caso é um completo mistério até hoje. E é exatamente aqui que a coisa fica estranha. Onde os fatos acabam e a lenda, bom, a lenda assume o controle. Vamos seguir os passos do casal que os levaram por uma estrada que dizem nem deveria existir, para uma cidade que não tá em mapa nenhum. Tenta imaginar a cena. Ao chegar em Vila Esperança, o silêncio era uma coisa que pesava, sabe? A poeira cobria absolutamente tudo. A fonte diz que a Clara sentiu na hora que tinha algo muito, muito errado ali. Não era um lugar só vazio, era um lugar que parecia ter sido apagado da existência. E aí, o primeiro sinal de que eles não estavam sozinhos. Numa cidade que supostamente estava abandonada há décadas, encontrar pegadas frescas e ainda por cima pequenas na poeira é, no mínimo, bem perturbador. Era o primeiro indício de que a história daquele lugar ainda não tinha chegado ao fim. E foi seguindo essas pegadas que a história vira de ponta cabeça. Deixa de ser um mistério sobre um lugar esquisito e se torna um encontro cara a cara com o sobrenatural. Sabe aquela cena clássica de filme de terror? É exatamente isso. A temperatura despenca do nada quando eles entram no salão. O ambiente parece se fechar, a tensão aumenta, o ar fica denso, pesado, como se estivesse guardando um segredo. E aí acontece a primeira coisa que simplesmente não tem explicação. Uma nota solitária de piano ecoa. E logo depois, outra nota, uma nota fantasma, toca sozinha e fica pairando no ar. Não tem lógica. É como se o lugar estivesse respondendo a eles. Esse é o momento crucial. O Daniel tá focado no piano, mas a Clara vê uma coisa muito, mas muito pior. A pergunta é, o que poderia ser tão aterrorizante no reflexo de um espelho empoeirado? E aqui o terror da situação fica claro. Pensa comigo. Na vida real, eles estão ali, de pé. Mas o espelho nega que eles existem. No reflexo, o salão está vazio, exceto por uma menina, sozinha, parada ali. Uma menina que não estava fisicamente no mesmo cômodo que eles. A realidade simplesmente se partiu. Enquanto eles estão tentando processar essa visão impossível, a porta do salão, pá, bate com tudo, prende eles lá dentro. E no meio daquele silêncio, uma voz de criança diz uma frase que não faz sentido nenhum. Vocês voltaram. Como se estivesse esperando por eles esse tempo todo. Mas quem é essa menina? E por que ela estava esperando por eles? Para entender isso, a gente precisa voltar bastante no tempo. A história agora vai fundo na tragédia que deu origem a essa assombração toda. O nome por trás do fantasma é Elisa Carvalho. E ela não é só uma aparição qualquer, não. Ela foi uma criança de verdade, com uma história trágica. Ela é a memória viva do pecado daquela cidade. A história é pesadíssima. Em 1943, uma seca terrível estava acabando com a cidade. Em desespero, os moradores fizeram um ritual bizarro, sacrificando uma criança para acabar com a seca. E o pior, funcionou. A chuva veio, mas a um custo terrível. A prosperidade foi manchada de sangue e, no fim, a cidade acabou morrendo do mesmo jeito. Ok, mas por que a Clara? Porque justo ela, mais de 50 anos depois, foi atraída para esse lugar esquecido por Deus. A resposta, gente, não tá no acaso. Tá no sangue. E aqui tá o pulo do gato, a conexão que amarra tudo. A Clara não era uma turista qualquer. Ela era bisneta do cara que liderou o ritual, o homem responsável pelo sacrifício de Elisa.
A maldição não era sobre o lugar, era sobre uma dívida de sangue que nunca tinha sido paga. A lógica por trás da maldição é de arrepiar. Não é sobre vingança, sobre simplesmente matar. É sobre um ciclo que nunca acaba. O espírito da Elisa não quer matar, quer que alguém ocupe o lugar dela, para que o sacrifício se repita, e se repita para sempre. É uma troca. E esse foi o destino da Clara. Ela não morreu em 1997. Ela foi trocada. Imagina acordar em 1943, no corpo de uma criança, momentos antes do ritual. Suas mãos eram pequenas, sua boca costurada. Ela se tornou a nova Elisa. Só que a história de Vila Esperança não acabou com o desaparecimento da Clara, não. O eco daquele sacrifício, ele continua ressoando por aí, até hoje. Tem gente que até hoje jura que encontra essa cidade fantasma que aparece e desaparece do nada. As pessoas relatam ouvir as mesmas 2 notas de piano ao vento e ver a mesma menina solitária. Isso só mostra que a assombração não só continua como está ativa, esperando o próximo visitante. Mas agora vem o detalhe. O detalhe que para mim é o mais bizarro de todos. As descrições da menina, elas mudam. A cor dos olhos, pequenos detalhes na aparência, os relatos não batem. E essa pergunta deixa uma ideia bem arrepiante no ar. Se a aparência dela muda, talvez não seja o fantasma da Elisa que as pessoas veem. Talvez o que elas veem seja o fantasma da última vítima da troca, da Clara. E quem sabe de quantas outras antes dela. E é com esse pensamento final que a lenda meio que te puxa pra dentro dela, sabe? A história sugere que aquela estrada que não leva a lugar nenhum pode estar esperando por qualquer um que carregue uma dívida de sangue esquecida. Porque em Vila Esperança, um visitante pode descobrir que, na verdade, é um herdeiro.